Agora é Luciano e você na prefeitura. Se eu fosse prefeita... Se eu fosse prefeito... Se eu fosse prefeita... Eu me preocuparia muito com o transporte público. Se eu fosse prefeita... Se eu fosse prefeito... Se eu fosse prefeita de Santa Maria, eu me preocuparia com geração de renda e emprego para a juventude. Se eu fosse prefeito... Eu teria um olhar mais atento para a educação. Se eu fosse prefeito... Eu promoveria emprego e renda na cidade de Santa Maria. Eu cuidaria da educação. Investiria em políticas públicas para as mulheres. Se eu fosse prefeito da cidade... Eu acabaria com as filas no SUS e nos postos de saúde. Eu cuidaria das nossas crianças e dos nossos idosos com políticas sérias, públicas para a saúde. Se eu fosse prefeita... Se eu fosse prefeita... Eu retomava a participação popular das pessoas nas decisões para a comunidade. Se eu fosse prefeita... Eu construiria espaços de lazer para a juventude de Santa Maria. Se eu fosse prefeito... Se eu fosse prefeito... Eu investiria em educação. A educação muda as pessoas. Hoje eu daria mais atenção à nossa saúde pública devido ao que a gente está passando. Se eu fosse prefeito... Eu investiria em políticas públicas para as mulheres. Se eu fosse prefeito, cortaria gastos desnecessários da prefeitura. Se eu fosse prefeita... Eu iria investir em políticas públicas para o resgate do esporte, da cultura e do lazer. Se eu fosse prefeita... Eu cuidaria mais da saúde. Se eu fosse prefeita... Eu ia retomar as políticas públicas para a juventude na nossa cidade. Se eu fosse prefeito... Eu investiria mais na cultura. Pois um povo culto é um povo livre. Se eu fosse prefeito... Se eu fosse prefeito, Santa Maria não seria a capital dos buracos. Se eu fosse prefeito... Eu investiria em ciclovias para Santa Maria. Se eu fosse prefeito... Eu ia cuidar mais da reciclagem. Eu daria uma atenção especial aos espaços públicos para a nossa juventude. Se eu fosse prefeito, eu governaria ouvindo as pessoas, com elas participando das decisões, inclusive do orçamento. Agora é Luciano e você na prefeitura.